Fala pessoal, tudo certo? Nutri Juliana Rocha por aqui. Essa é a nossa primeira NutriClass aqui, que era para ser ao vivo com vocês, mas teve alguns probleminhas técnicos aqui do stream para passar para o YouTube, então deu uma, não sei o que aconteceu ali na hora da configuração. Eu fiz alguns testes antes do teste, tinha dado certo. Na hora de transmitir aqui ao vivo, não sei o que aconteceu. Mais uma vez, peço desculpas para quem estava comigo ao vivo e não conseguiu acompanhar. Tentei fazer de tudo para retornar, demorou um pouquinho, então eu imaginei que vocês, né, não fossem esperar por muito tempo também, né? A gente tem uma hora marcada, então mais uma vez peço desculpas aqui. Problemas técnicos, nossa primeira NutriClass. Prometo que nas próximas a gente vai realmente testar tudo isso em relação à tecnologia, trazer tudo aqui de melhor para vocês. Mas o conteúdo está aqui e o conteúdo eu vou passar para vocês sim ou sim aqui na nossa NutriClass, tá? Eu vou passar aqui todo o conteúdo que eu queria passar com vocês, ter essa interação ao vivo, mas agora que eu vou passar gravada, mas na próxima quarta-feira às 17 horas, vem comigo aqui ao vivo, que eu tenho, né, vou tentar aqui trazer tudo bem certinho para vocês, vamos fazer alguns testes antes para trazer uma melhor aula aqui para vocês. Quarta-feira às 17 horas, vamos estar comigo aqui ao vivo. Beleza? Então vamos começar aqui, tá? Infelizmente não vou conseguir interagir com vocês aqui ao vivo, que era o que eu queria, que era o objetivo de fazer ao vivo. Então não vou conseguir ter essa interação, mas eu vou passar aqui tudo o que eu planejei para passar para vocês, tudo que eu quero passar para vocês, para quem está começando, para quem já trabalha como personal chef, para quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse ramo, sobre esse trabalho. Então, eu quero passar aqui tudo bem direitinho para vocês, tá? Com todo o conteúdo que eu havia planejado. Beleza? Então, para quem está aqui pela primeira vez, para quem me conhece, quem não me conhece, na verdade, quem está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana Rocha, sou nutricionista. Na verdade, agora eu trabalho como NutriChef. Já faz 4 anos, vai fazer 4 anos que eu trabalho nessa área. E eu estou trazendo aqui essas aulas justamente para quem quer conhecer um pouco desse mercado, porque eu deixei, né, de atender, deixei de trabalhar em outras coisas para viver disso. Então, vou falar um pouquinho dessa profissão, se é para nutricionistas, para quem se encaixaria esse tipo de atendimento, beleza? Eu vou ligar aqui também para gravar no celular, para garantir que vai ficar gravada essa aula aqui para vocês, tá? Para garantir que vocês não vão perder esse conteúdo. Então, vou gravar aqui no computador, vou gravar no celular, para vocês terem acesso a todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Como se tornar referência no mercado de personal chef? Eu vou falar aqui para vocês alguns pré-requisitos que eu coloquei aqui para quem deseja trabalhar como personal chef, personal nutri-chef, que é para os nutricionistas. Então, eu trouxe aqui alguns pré-requisitos para trazer para vocês e também baseado aí no para quem que é esse mercado, né? Quem que pode trabalhar como personal chef? Então vou falar um pouquinho para vocês aí por onde começar, certo? Nossa primeira NutriClass aqui com vocês. Mais uma vez peço desculpas da nossa transmissão ao vivo aqui não deu certo, mas a nossa transmissão gravada tá tudo ok. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, na nossa primeira NutriClass aqui com vocês, né? Quem que pode ser um personal chef? Quem que pode ser um personal nutri-chef? Tá? Então a gente vai ver isso aqui com vocês na nossa aula de hoje. Também nós vamos ver os pré-requisitos para se tornar referência. Então, o que é se tornar referência? Quando você lembra de tal coisa, você lembra de determinada pessoa, de quem faz aquele tipo de serviço. Então, isso é se tornar referência aí na sua região. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho quem que pode ser e também como você pode se tornar referência, certo? Então, quem que pode ser um personal chef ou um personal nutri-chef? Tá? Eu, no meu caso, eu sou nutri-chef porque eu sou nutricionista, mas também tem que ser só nutricionistas. Muita gente me pergunta, né? Ah, eu tenho que ser nutricionista para trabalhar como personal chef? Na verdade, não, tá? O nutricionista tem, é claro, na sua profissão, coisas que só o nutricionista pode fazer, como prescrever dieta. Então, isso é capacitação
do nutricionista. Só o nutricionista pode fazer isso. Mas aqui a gente está falando de entregar para o seu cliente um diferencial na hora de preparar ali, na hora de montar uma oficina, uma aula, uma consultoria. Então, se você tem algum tipo de habilidade, seja ela técnica como chefe, né, ou health chef, que hoje em dia tem muito a questão dos health chefs, que são os chefes saudáveis, também pode entregar esse diferencial. E por que aqui a gente fala na questão da nutrição? Né? Porque muita gente acha, como é só para nutricionista, como eu sou nutricionista, muita gente acha. Mas o que acontece? Pelo menos aqui na minha região, eu trabalho como NutriChef, mas tem muitas e muitos nutricionistas que não gostam dessa parte mais prática de realmente colocar a mão na massa. Tem nutricionista realmente que não gosta de cozinhar e não tem problema nenhum com isso, tá? Porque daí você pode fazer parcerias com um NutriChef, por exemplo, ou com um chefe saudável que gosta dessa parte prática. Então o nutricionista entra ali na parte de prescrição de cardápio, em toda a parte de prescrição, e um personal NutriChef ou um personal chef pode entrar ali em parceria com esse profissional para fazer toda essa parte de preparo dessas receitas. Sempre pensando, é claro, em manter os nutrientes que o nutricionista, que esse profissional passou, pensando em todos os nutrientes que ele passou ali também, né? E nos alimentos adequados que está na prescrição, mas ali trabalhando na forma de transformação daqueles alimentos. Porque o que acontece? Né? O paciente vai lá no consultório, né? As pessoas estão em busca aí de uma mudança em relação à alimentação, estão procurando realmente uma alimentação mais saudável para sua família, para os seus filhos. E aí vai no consultório, pega o cardápio, aquele cardápio todo lindo, estruturado, planejado pelo nutricionista, né? E aí, na hora de colocar em prática o preparo das receitas, não tem criatividade. Realmente, às vezes, não sabe mesmo, né? Não sabe como, não sabe como fazer aquele preparo, não sabe como. Não tem criatividade, não sabe como utilizar um tempero, às vezes uma forma de transformação, né? Então, fazer esse tipo de atendimento como personal chefe, como personal NutriChef, faz toda a diferença nesse processo, tá? Ou até mesmo quem trabalha com culinária. Então, por exemplo, a pessoa gosta, né? Trabalha com a culinária, faz ali suas marmitas fit, entende daquele assunto, então ela também poderia estar ajudando e trabalhando nesse processo, tá? Então não é só para nutricionistas, tá? Também chefes, health chefs e quem ama a culinária de forma geral pode até estar fazendo parcerias com outros profissionais nutricionistas para poder fazer as suas oficinas, os seus workshops e também os seus processos de consultoria, tá bom? Então, todos esses profissionais, e eu vou falar aqui os pré-requisitos que precisa ter para se tornar um NutriChef. Tá? Quando eu me tornei uma NutriChef, quando eu deixei de trabalhar no consultório, isso foi opção minha, tá? Porque hoje eu tenho muitos colegas e também alunos que fazem o trabalho de personal NutriChef, que faz toda essa parte prática, de personal diet também, que vai até a casa do aluno, faz o treinamento, e também concilia com o consultório, não deixou o consultório. Hoje eu vivo só disso, eu tenho meus grupos de desafios, eu faço alguns atendimentos, mas a minha prioridade hoje é o NutriChef, são as minhas aulas e os meus alunos voltados para a parte prática, tá? Então, significa que você precisa largar o emprego ou deixar de fazer algo que gosta, principalmente aqui falando da nutrição. Desculpa se eu puxo um pouquinho para o lado aqui da nutrição, é porque eu sou nutricionista. Então, eu começo a ver aqui alguns exemplos dos profissionais nutricionistas, tá? Então, você não precisa largar o consultório. Você pode associar esse tipo de trabalho e fazer um diferencial com o seu paciente, tá? Então, por exemplo, trabalha com crianças, pode fazer uma aula, uma oficina para as crianças adoram, os adultos também. Embora a gente ache que os adultos saibam, né, que saibam onde faz o cardápio. Na minha primeira aula, eu ensinei a fazer omelete. Então, assim, é uma coisa assim que a gente coloca lá no cardápio, a gente acha que a pessoa sabe fazer. Ou é só pesquisar na internet que vai ter um monte de receita pronta. Sim, na internet tem muita receita pronta, né? Mas às vezes o que ele quer ali é um diferencial na hora de preparar
e montar ali o cardápio e montar ali as suas próprias receitas, tá? Então, sim, pode continuar trabalhando, falando aqui, voltando um pouquinho mais para a parte de nutrição, no consultório e fazer um diferencial aí na parte de consultoria, na parte prática, tá? Porque eu sempre falo, os meus alunos, eles me procuram não só pelas receitas, né? Porque receitas a gente vê ali, tem na internet, né? Tem muita receita gratuita. Os alunos me procuram porque eles querem o meu atendimento. Eles gostam da minha forma de explicar. Então, os alunos te procuram porque ele gosta do seu jeito de explicar. Porque informação por informação tem gratuita na internet, mas um pouco de forma bagunçada. Tá bom? Então, cada um desses profissionais que eu acabei de falar, quem pode ser? É quem é nutricionista, quem é chefe, quem realmente gosta dessa parte. E eu vou falar aqui um pouquinho dos pré-requisitos para se tornar um nutri-chefe ou um personal chefe aí de sucesso. E um dos primeiros requisitos para se tornar um nutri-chefe ou um personal chefe é gostar do que faz, tá? Por que é uma coisa assim, parece, né? Parece não, é muito óbvia, né? Mas eu gosto muito de falar isso, principalmente com os meus alunos, porque assim, quando a gente vê algo, né? Às vezes alguém tá fazendo alguma coisa, tá dando certo, ou fulano tá fazendo outra coisa, nossa, a gente sempre acha que o fulano tá dando mais certo que a gente, né? Ah, tá cheio de aluno, tá cheio de cliente, e às vezes começa a fazer alguma coisa que não gosta, só pensando no retorno financeiro, tá? Então, o que é? Você acaba fazendo algo e isso acontece não só nessa área, tá? Pode ser em qualquer área ali, como exemplo. Por isso que eu sempre falo com os meus alunos, tem que gostar do que faz. Gostar do que faz é diferente vir uma pessoa falar assim, eu gosto do que faço, Nutri, eu quero trabalhar com as aulas, só que eu tenho vergonha, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não sei o suficiente para repassar. Tem muita gente que pensa nisso, né? Acho que eu não sei o suficiente para ensinar outra pessoa. Sim, você sabe o suficiente para ensinar outra pessoa. Tá? Então, isso é diferente do que gostar. Primeiro, você tem que gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, as outras partes você pode trabalhar. Principalmente a questão de vergonha, achar que não tem capacidade suficiente de poder ensinar outra pessoa. Tá? Então a gente tem essa questão de se sentir inferior, achar que, fulano já sabe de tudo. Eu pensava assim também. Eu pensava, tem tanta informação gratuita na internet, tem fulano de tal lá com não sei quantos mil seguidores que ensina também. Ela não vai querer saber das minhas aulas, ela vai ir atrás daquele profissional, né, que tem lá, tá bombando no Instagram, tá bombando nas redes sociais. Eu pensava isso também, tá? Então, isso é um dos fatores que as pessoas pensam antes de começar qualquer negócio. É achar que não tem capacidade daquilo. E realmente é uma coisa que você deve trabalhar. Porque o que você sabe, como eu falei, na minha primeira aula eu ensinei a fazer omelete. Eu imaginava assim, nossa, todo mundo sabe fazer omelete, mas realmente não é assim, tá? Sempre tem alguém que precisa da sua ajuda para você ensinar algo, mesmo que para você pareça óbvio e pareça simples, para outra pessoa que você está ajudando ali do outro lado não é. Tá? Então, primeiro pré-requisito, gostar do que faz. Eu amo o que eu faço e conheço muitos nutricionistas que não gostam dessa parte prática. Eu conheço muitos nutricionistas que não gostam de colocar a mão na massa, que não gostam de realmente ir para a cozinha lá fazer os preparos. Eles gostam mais da parte da ciência, de ficar ali no consultório, do atendimento. Então, tem os nutricionistas clínicos que gostam dessa parte. Tem os nutricionistas de hospital, tem os nutricionistas, né, de diversas áreas. Eu amo trabalhar com isso. Então, é uma coisa assim que eu falo que é um pré-requisito é realmente você gostar. Porque você vai lidar com pessoas, né, você vai transformar a vida das pessoas. Então, o primeiro pré-requisito é gostar do que faz e não pensar só no retorno financeiro. Certo? O segundo pré-requisito que eu quero falar para vocês aqui é a questão da especificidade. O que é isso? É o que eu sempre falo: ser específico no que você vai fazer, ter clareza no que você quer ensinar. Então, muito que eu falo aqui para os meus alunos nas aulas é:
duas coisas que você tem que saber diferenciar: ser específico versus abrangente. Então, o que é aquela pessoa específica, né? Aquela pessoa aquela mais objetivo, mais claro. O seu aluno tem que entender o que você tem para ensinar. Ele tem que saber o que você tem para ensinar, tá? Se você for muito abrangente, querer abraçar tudo, querer ensinar tudo, você não vai conseguir atrair as pessoas certas que querem aprender determinado assunto. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que é ser específico e o que é ser abrangente. Específico é você se tornar referência naquilo que você faz. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer as aulas de culinária aqui na minha região, as minhas aulas tinham o tema de culinária low carb, tá? Significa que eu só sigo esse estilo de alimentação? Não. Mas naquela época eu atendia mais gente que seguia esse estilo de vida, tinha mais pessoas, né, que eu comecei a testar as receitas, porque no atendimento eu vi as pessoas, né, estavam seguindo mais esse estilo nutricional, essa estratégia nutricional, tá? Então, era um grupo ali que seguia esse tipo de estratégia nutricional e eu comecei a fazer as receitas para mostrá-la no consultório em relação ao low carb. Então, eu construí as aulas e construí as receitas voltada pro low carb. Então, eu deixei algo mais específico. As pessoas que vinham me procurar, elas estavam me procurando para aprender receitas low carb. Elas não estavam me procurando para aprender panificação tradicional, confeitaria tradicional, bolos para festas. Não, elas estavam me procurando para aprender as receitas low carb. Então, isso é ser específico. Por exemplo, se você trabalha, se você gosta da parte de culinária vegetariana, por exemplo, você é vegetariano, ou eu atendo os meus pacientes, os meus clientes na culinária vegetariana. Então, você pode fazer uma aula, né, voltado para quem é vegetariano, você ser específico. Então, a pessoa que, se você fizer numa aula geral, eu já vou falar aqui a questão do abrangente, aquela pessoa que é vegetariana, ela não vai saber se na sua aula vai ter carne ou não, e principalmente se ela é vegana. Então, se você fizer algo direcionado para um tipo de público, algo mais específico, fica mais fácil de você se tornar referência naquilo, tá? Então, o que é específico que eu acabei de falar e o que seria abrangente? Abrangente é querer abraçar tudo. Você chegar, né, nas pessoas, eu vou dar aula de culinária, ponto. Eu sou professora de culinária, ponto. Eu sou nutricionista, vou começar a fazer umas aulas de culinária aí para o pessoal, ponto. Fica muito aberto, fica muito vago. Então as pessoas não sabem o que vai ter nessa aula de culinária. Vai ser uma culinária trivial, tradicional? Vai ser massas? Vai ser pães? Vai ser culinária saudável? O que vai ter nessas suas aulas, tá? E quando você faz assim, quando você é muito abrangente, aquela professora de culinária é muito, né? Tem muita gente, é muito, né? Amplo, enfim. E quando você fala, por exemplo, aquela professora de culinária vegetariana, a nutricionista que dá aulas de culinária vegetariana, ou o chefe que dá aula de culinária vegana, você se torna referência naquilo. É a mesma coisa em outras profissões, por exemplo, médicos, né? Uma profissão bem clássica aí dos médicos. Tem um médico de determinada especialidade, então se você vai num médico dermatologista, você sabe que aquele médico é para cuidar da pele. Se você vai num médico pediatra, você sabe que aquele médico vai trabalhar com a criança. Então é ser específico em relação a isso, começar a criar esse tipo de referência. Eu trabalho com a culinária saudável, então saudável já é um pouquinho mais específico. É um específico um pouquinho aberto, mas não deixa de ser o específico, tá? Agora, abrangente é trabalhar com culinária geral. Então, um dia você faz saudável, outro dia você faz uma aula tradicional de confeitaria, outro dia você faz uma aula de massas, e aí fica um pouco difícil de você conseguir também concentrar, de você conseguir ficar um pouco bagunçado na cabeça do seu aluno. Então, se você gosta de vai trabalhar com a culinária saudável, dentro da culinária saudável, você pode fazer bolos saudáveis, massas saudáveis, receitas de modo geral saudáveis, tá? Agora, fazer saudáveis, deve fazer
ou confeitaria tradicional. Isso foge um pouco, fica um pouco longe, fica um pouco abrangente, fica confuso aí para o seu cliente. Gosta de confeitaria? Então vamos trabalhar em cima da confeitaria, criar referência em cima da confeitaria. Tá? Então, o segundo pré-requisito é ser específico naquilo que você quer ensinar. Com esse pré-requisito, nós conseguimos fazer o terceiro pré-requisito, mas você precisa ter bem estabelecido essa parte do segundo aqui, tá? E o terceiro pré-requisito é baseado no segundo, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar com relacionamento e conversa. Então as pessoas têm que saber que você tem algo ou quer ter algo para ensinar. Aqui já começa a questão de ter aquele relacionamento. Então, que tipo de relacionamento? É você já começar a plantar uma sementinha. Se você já não atua nessa área, você já começar a plantar essa sementinha. Então, por exemplo, planta lá a sementinha lá. Que é plantar a sementinha? É nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fazer uma receita, postar, né? E começar a plantar essa semente de que você faz alguma coisa relacionada àquilo. Então, se no seu Instagram só tem foto do seu pet, né? Só tem fotos pessoais, ou, né, você só tem fotos de viagens, legal. Só que você tem que criar alguma coisa que você relacione o que você vai querer vender para que as pessoas saibam. Porque senão de uma hora para outra você fala assim, vou começar a trabalhar com as aulas, vou começar a trabalhar com consultoria na parte de nutrição ou como personal chefe. Só que as pessoas nem sabiam que você fazia aquilo, sabe? Então você começar a ter esse relacionamento com as pessoas para elas entenderem que você tem algo para ensinar dentro daquilo, tá? Então, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, você já pode começar a ter essa conversa com as pessoas, né? Olha, eu trabalho num consultório, nutricionista de consultório. Olha, eu trabalho num consultório. E eu estou pensando em fazer algumas aulas, uns workshops, umas oficinas aqui para os meus pacientes, né, com a parte da parte nutricional, parte prática, né? Então, as pessoas, quando você for lá divulgar a sua aula, as pessoas já começam a plantar aquela sementinha, você não chega do nada, tá? Contatos, amigos, até seus clientes. Então, se você já tem um cliente, começa a falar, né, o que você planeja, o que você pensa, se você já faz, né, o que você pode estar ali se relacionando. Eu já trabalho nessa área, Nutri. Então, o que você pode fazer? Você vai criando esse relacionamento, distribuindo conteúdo gratuito, entregando um e-book para o seu cliente, fazendo um diferencial, fazendo uns vídeos para postar nas redes sociais. Isso é criar relacionamento. Então você vai plantar aquela sementinha para depois colher ali na frente os frutos do seu trabalho. Mas para isso as pessoas têm que conhecer o seu trabalho, tá? Então, e também para ter essa questão do pré-requisito, você precisa voltar lá, ter já claro, e isso eu vou passar aqui no checklist para vocês, ter claro o que você quer ensinar. Tá? Então, você tem clareza do que você quer ensinar, você já começa a passar isso para as pessoas. Eu gosto de trabalhar com a parte de crianças, então você trabalha já lá no consultório, ou você tem os seus parceiros, que poderia ser um pediatra, né? Você chegar no pediatra e falar, olá, se apresentar realmente, criar esse relacionamento. Olá, me chamo fulana de tal, eu faço oficinas para crianças voltado para uma alimentação saudável. Se você quiser conhecer o meu projeto, indicar os seus pacientes. Então, você ir atrás, né, dessas pessoas que você pode também fazer parcerias, tá? Mas para isso você tem que ter claro o que você quer ensinar. Nutri, mas eu gosto de muitas áreas, fico confusa, eu não sei o que eu vou ensinar, eu não sei o que eu vou, enfim, estou em dúvida. Testa uma. Se você quiser depois mudar, não tem problema, tá? Ou se quiser depois, mais para frente, agregar outro tipo de
de não algo que vai ser, sempre tem que ser alguma coisa assim que meio que encaixe, né? Não uma coisa muito distante, tá? Então, eu quero agregar outro tipo de aula. Eu, por exemplo, eu comecei com a culinária low carb, hoje eu já faço aulas de culinária funcional, que eu também amo a culinária funcional, mas tudo tá uma interligada à outra, não deixa de ser uma alimentação saudável. Tá bom? E aí você começa a criar esse relacionamento para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E eu vou enviar para vocês, vou enviar no grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui o link do nosso grupo do Telegram. Lá eu vou começar a enviar os recados das aulas, vou mandar tudo por lá. Então eu vou mandar o link aqui para vocês do grupo do Telegram, porque por lá eu vou enviar esse checklist aqui que eu acabei de fazer e que eu vou explicar para vocês já colocarem, já ir colocando isso em prática ainda esse ano, tá? Que é escolher uma área dentro da culinária específica, dentro da nutrição mais específico, tá? Já começar a postar, já começar a criar relacionamentos, falar com os amigos o que está pretendendo fazer, conversar com os amigos, futuros clientes e também fazer uma lista de possíveis parceiros, nutricionistas, médicos, esteticistas, personal trainer podem ser excelentes parceiros. Então, fazer uma lista de possíveis parceiros. Até mesmo se você é nutricionista, você pode conversar com outro colega de nutrição, como eu falei, aquela pessoa que não gosta da parte prática, aquela pessoa que não gosta de colocar a mão na massa. Então, você pode fazer uma parceria com um nutricionista clínico, com um nutricionista que trabalha com crianças e você montar uma oficina e um workshop ali prático para essas crianças. Tá bom? Então já começar a estruturar tudo isso daí para começar esse ano, né? Pensando já no ano que vem o que a gente pode colocar em prática todo esse aprendizado que eu passei para vocês, tá bom? E não pensem, a gente, né, quem vai ver esse vídeo gravado depois, não pensem, e agora em época de pandemia, como é que ficam as aulas? Eu já voltei com as aulas, tá? Já tô voltando aqui com as aulas, devagar a gente vai voltando, mas pensem nisso também para você já ir estruturando lá para frente, para você já se organizando e fazer essa estrutura para não ficar para trás também, tá bom? Espero que tenham gostado aqui da nossa primeira aula. Mais uma vez peço desculpas para vocês por essa aula não estar acontecendo ao vivo. Quem estava comigo ali ao vivo, né, ficou sem entender o que estava acontecendo. Enfim, já vou mandar para vocês todos aqui essa aula, esse link novo que eu abri aqui para vocês. Então, mais uma vez, agradeço e também peço desculpas. E a nossa transmissão de quarta-feira às 17 horas está confirmada. Vejo vocês na próxima quarta às 17 horas. Vou fazer todos os testes possíveis aqui com o stream para não dar erro e eu estar aqui ao vivo com vocês com mais projetos do personal chefe, com mais receitas e também com mais dicas aí para quem quer trabalhar e se especializar nessa área, assim como eu. Tá bom? Um beijo para vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva aqui no canal que logo logo tem mais.